Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica. Hoje falarei sobre uma pessoa de grande importância na Igreja Católica, que é Santo Alberto Magno. Lerei aqui algumas coisas a respeito da sua vida e da sua personalidade. Alberto Magnus, conhecido como Alberto Magno, ou Alberto de Colônia, uma cidade alemã, nasceu em Launingen, estado da Bavária, por volta de 1200 e morreu na mesma cidade em 1280. Homem de gênio extraordinário, com sua obra abriu caminho a outros dois grandes gênios, um elevado às honras dos altares e outro condenado por heresia. São Tomás de Aquino e Mestre K. Segundo Etienne Gilson, o principal mérito de Alberto Magno consiste em que ele foi o primeiro a ver que enorme aumento de riqueza e ciência e a filosofia grega árabes representavam para os teólogos cristãos. Apesar de ele ter reproduzido Aristóteles e seus comentadores, foi menos um comentador do que um filósofo original. Na Idade Média distinguia-se entre o escriba, que só é capaz de recopiar as obras de outrem, sem nada modificar, o compilador, que acrescenta o que copia, mas sem que seja coisa sua, o comentador, que põe coisa sua no que escreve, mas só acrescenta ao texto o necessário para torná-lo inteligível, e, enfim, o autor, cujo objetivo principal é expor suas próprias ideias, só apelando para as ideias alheias a fim de confirmar as suas. Para os homens do século XIII, Alberto Magno é incontestavelmente um autor. Por um privilégio reservado até então a alguns doutores ilustres e já mortos, é citado como autoridade. E suas obras são lidas e comentadas em público nas escolas quando ainda vivo. Os cristãos constatavam com satisfação que possuía, enfim, sua própria filosofia e que um dos seus se colocava no mesmo nível dos mais ilustres árabes e judeus. No verão de 1248, Alberto Magno fundou na cidade de Colônia o Studio Generale para os dominicanos da província alemã. A partir daquele ano, sua fama espalhou-se por todas as províncias da ordem. Naquela época, o Império não tinha universidades. A primeira a ser instituída foi a de Praga, em 1348, e, portanto, o Studium de Colônia, que obteve esse título só em 1388, foi por mais de meio século o único lugar onde havia um ensinamento de tal nível. Ele exercia um verdadeiro monopólio, garantindo, primeiramente, a unidade dos conventos dominicanos e, em segundo lugar, estendendo a própria influência ao conjunto da vida eclesial. A qualidade dos estudos produzidos no estúdio e a originalidade que estes souberam expressar
provocaram o ciúme das outras ordens religiosas e do clero secular. E isso não foi alheio à aversão que, ao redor de 1325, manifestou-se contra aquele que garantia a direção intelectual, Meister Eckhart de Horkheim. Alberto Magno assumiu uma atitude de receptividade aberta e corajosa que se traduziu no seu projeto grandioso de expor e parafrasear todo o corpus aristotélico, a fim de torná-lo inteligível aos latinos, uma intenção que logo se revelou de natureza enciclopédica. Por causa disso, ele mereceu o título de doutor universal ou de autoritas máxima continuamente citada. Esta pequena introdução era para mostrar a figura eminente de Santo Alberto Magno. Ele foi professor de dois gênios do pensamento cristão, São Tomás de Aquino e Mestre Eckhart. Este último foi considerado herege pela igreja na época, porque fugia da ortodoxia da Igreja Católica. Santo Alberto Magno era daqueles indivíduos enciclopédicos, isto é, ele se dedicou à matemática, à física, à química, à psicologia, à ciência, à observação dos fenômenos naturais, à psicologia. Teve influência de vários filósofos gregos e judeus. Platão também teve influência muito forte na formação da sua doutrina. Além deste amplo cabedal de conhecimentos que beirava a genialidade, ele mergulhou também nas ciências esotéricas, nas ciências ocultas, na astrologia, na alquimia, ciências que naquela época eram proibidas e passíveis de punição. Porém, o amor ao conhecimento, a sua curiosidade mórbida do bom sentido, de buscar obsessivamente a verdade para depois despejar essa onda de conhecimento para a humanidade. Santo Alberto Magno era magro, de origem alemã, muito diferente do seu discípulo, também muito famoso, São Tomás de Aquino, que era gordo e obeso. Ele profetizou o futuro de São Tomás de Aquino quando era criticado por se manter silencioso, abstrato dentro da sala de aula, que os seus colegas chamavam Santo Tomás de Aquino de boi, pelo fato de ser corpulento e gordo e porque ser calado. E ele, Santo Alberto Magno, diria uma frase profética dizendo que São Tomás de Aquino, este boi mudo, encherá de seu mugido toda a humanidade de sabedoria e de conhecimento.
Ele, como São Tomás de Aquino, se santificou através da sua inteligência prodigiosa, em que renunciou os prazeres da vida, levando uma vida ascética, com o único objetivo de servir à humanidade. Teve uma vida longa, aproximadamente 80 anos, diferentemente do seu discípulo, também genial, São Tomás de Aquino, que viveu até 49 anos. Santo Alberto Magno é o filósofo na expressão da palavra, é o amigo da sabedoria, porém um filósofo que, apesar de receber influências e conhecimentos de vários autores e pesquisadores antigos, ele deixou uma filosofia própria, sendo chamado de gênio e autor. O seu nome, Santo Alberto Magno, ou seja, Santo Alberto Magno, grande, Magno, é pela sua capacidade intelectual, sua inteligência prodigiosa, que se santificou, doando a sua vida ao estudo e na divulgação das suas ideias para fundamentar a doutrina católica apostólica romana.